Olá, tudo bem com você? Nessa microaula de hoje você vai aprender um pouco mais sobre tipos de fontes. Vamos falar sobre fontes seladas, fontes não seladas, geradores de raio-x. Aqui quem fala é Ana Cláudia Machado Silva e vamos agora fazer um tour por uma cidade, pelo topo da cidade e ao mesmo tempo vamos aprender sobre as fontes radioativas. As fontes artificiais podem ser classificadas como geradores de radiação, no caso, os tubos de raio-x, os aceleradores de partículas, irradiadores com radioisótopos e também as fontes de nêutrons. Então, são fontes nos quais nós precisamos de energia, no caso dos geradores de radiação, no caso dos tubos de raio-x, até mesmo os aceleradores de partículas. Já os irradiadores com radioisótopos, eles possuem fontes que são produzidas artificialmente. E aí existem métodos de exposição dessas fontes para que haja um feixe para emitir aí a radiação. Aí temos um exemplo de fontes que são seladas. Então, essas fontes, como você está vendo aí na nossa figura, ela está inserida em uma embalagem, ela está embalada dentro de um invólucro, no qual não existe um contato direto com essa fonte. Então, nesse caso, o único risco de contaminação é se a pessoa vir a abrir esse frasco, vir a violar esse frasco. Aí existe o contato direto com a fonte e aí podemos classificar como um evento de contaminação radioativa. Ao contrário, esta fonte só oferece o risco de exposição. Então, a fonte selada é um material radioativo que está encapsulado de tal forma que não disperse esse material em condições normais de uso. Então, no caso da contaminação, não é uma condição normal de uso. As aplicações dessas fontes. Nas técnicas radiográficas, no caso a gammagrafia. As técnicas analíticas, que têm a função de fazer análises químicas. As técnicas de radiação, como por exemplo, esterilização de produtos médicos, preservação de alimentos, a própria radioterapia e a bracterapia, que pode usar essas fontes seladas com a finalidade de utilizar o seu feixe útil. Existem também as técnicas de medição. No caso, aí as aplicações são medidor de nível, pode ser de densidade, espessura e até mesmo umidade. Quais são as principais fontes existentes? Então, aquelas fontes que emitem gama, temos como exemplo o cobalto 60, o césio 137, o rádio 226 e o irídio 192. Já as fontes que emitem beta, emitem partícula beta, temos o estrôncio 90 e o criptônio 85. Já as fontes de nêutron, temos o polônio 210, o actínio 227 e o americio 241, utilizado em conjunto com o berílio. E as fontes não seladas? Nesse caso, elas são fracionadas, elas podem ser fracionadas e elas vão ser utilizadas como traçadores ou para marcarem compostos. Elas são fracionadas e podem ser utilizadas para diversas finalidades. Um dos exemplos de maior aplicação é na medicina nuclear, onde esses traçadores são os radionuclídeos e que vão marcar determinados fármacos, formando assim o que conhecemos como radiofármacos. E aí, cada fármaco tem uma finalidade específica. Algumas aplicações dessas fontes. Então, na indústria, vão ser utilizados para medidas de vazão e eficiência, no caso aí, medidas de velocidade.
E nas aplicações médicas vão servir para avaliação e funcionamento de diversos órgãos, como a gente falou, o uso aí nas cintilografias, que são os exames, as imagens diagnósticas da medicina nuclear. E quais são as principais fontes que podem ser fracionadas, as fontes não seladas? Então, temos o carbono 14, o trício, que é esse hidrogênio 3, o fósforo 32, o enxofre 35, o tecnécio 99M, o iodo 131, o flúor 18 e o gálio 68. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre essas fontes e especificamente os geradores de raios X. E aí, quando falamos dos geradores de raio-x, não tem como não falar de um tubo ou ampola de raio-x. Então, equipamentos que produzem radiação sem o uso de materiais radioativos, eles vão utilizar o quê? Um tubo de raio-x. E aí vão precisar da eletricidade como fonte de energia. Essa eletricidade acelera as partículas, no caso os elétrons, e esses elétrons colidem com o alvo metálico. Quando ocorre essa colisão desses elétrons com o alvo metálico, ocorre a produção de raio-x. Então, só teremos essas fontes ativas quando ocorre um disparo e a aceleração desses elétrons, e aí eles colidem nesse alvo. Nesse momento, nós temos uma interação e aí sim a produção de radiação na faixa do espectro do raio-x. Aí as aplicações para os geradores de raio-x na área médica, e aí podemos citar o raio-x convencional, podemos citar a hemodinâmica, a mamografia, a tomografia também, o uso do PET-CT, no caso o uso do CT, aí existe lá um tubo de raio-x também, e as aplicações na área da indústria, como a radiografia industrial. E aí, por fim, temos também as fontes naturais, porque até agora tudo o que falamos são fontes artificiais. As fontes naturais podemos aí classificar o urânio, elementos radioativos naturais, como o urânio 238, o potássio 40, o tório 232, o urânio 235, que são encontrados onde? Nas rochas, no solo, nos sedimentos e nos minérios. E, por fim, a radiação cósmica. Essa radiação vem do nosso cosmo. E aí, a quantidade, a intensidade dessa radiação, ela varia com a altitude e a longitude. E a nossa atmosfera funciona como uma blindagem. E temos, em regiões de maior altitude, os níveis dessas radiações são maiores. É a ponto que nos polos também a quantidade dessas radiações são maiores do que ao nível do Equador. Então, por isso que existe uma relação entre a altitude e a longitude no que diz respeito à quantidade e à exposição à radiação cósmica. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as fontes de radiação. E aí não se confunda quando falamos em contaminação e exposição, porque existe uma relação direta entre a fonte e o que ocorre. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre exposição e contaminação, nós temos também um vídeo que fala sobre isso. Então, vejo você na nossa próxima aula aqui no aplicativo da Academia de Radiologia. Tchau, tchau!